Boa noite, gente. Eu sou o vice-diretor desta faculdade. Quero dizer que hoje é um dia muito especial para nós dessa faculdade. E isso, para mim em particular, um dia de muita emoção. Porque suponho que pela primeira vez as faculdades de Tancredo Mendes comparecem esses dois extraordinários divulgadores da obra de Teobaldi para uma conversa a respeito desse pensador conosco. Este patrimônio da humanidade que é Teobaldi. Não é italiano nem brasileiro, será, pertence à vida, pertence a povos. E para mim, em especial, tem servido muito nas minhas reflexões, me ajudado muito nos meus embates, o seu admirável modo de dizer a fé racionalmente. De tal modo que todos entendemos aquela simplicidade admirável que só os santos têm, sei lá. Era que temos aqui hoje o Jorge Damas Martins e o Júlio Boto Damasceno para conversar a respeito da obra de Teobaldi relacionada a esse tema do momento que é a ecologia. Foi preciso que houvesse a Eco 92 para que a faculdade Tancredo Mendes pudesse servir de cenário a esta cultura. E eu não quero mais alongar para também não me privar da exposição desses dois companheiros que aqui são. Eu vou me sentar virado para cá, eu não quero ficar voltado para vocês, vou levar minha cadeira para lá para assistir melhor a exposição que eles vão fazer. Até já. Amigos, senhores e senhoras, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome do senhor José Batista, às faculdades Cândido Mendes, pela oportunidade que estão nos oferecendo aqui de ter essa conversa ao longo dessa noite e podermos trocar algumas ideias sobre a obra do filósofo italiano Pietro Baldi, certamente atualíssima, frente aos desafios e às questões que estão e serão tratados no momento, na semana que temos pela frente, durante a Conferência Mundial de Ecologia. Certamente um dos episódios mais marcantes do nosso século, singular pelo tema que aborda, pelas possibilidades que nos oferece para o próximo milênio, para esse milênio tão desejado, para essa nova civilização com que tantos sonharam, né? Nós podemos aqui, cariocas, termos o privilégio durante esses próximos dias de compartilhar desse momento histórico, de viver a história de forma próxima e intensa. O nosso desejo, meu e do Jorge Damas, escritor, orador, espírita, é de trazer, de abrir essa oportunidade de reflexão a todos nós que estamos presentes aqui. É exatamente abrir um espaço para que todos nós juntos possamos começar a refletir sobre a gravidade e a importância desses assuntos que estão por trás do tema ecologia. Para que todos nós possamos compartilhar essa semana que temos pela frente em toda a sua profundidade, em toda a sua riqueza, realmente como copartícipes da grandeza desse momento, para que nada nos passe desapercebido. Então esse é o convite que a partir desse momento nós fazemos a todos vocês. Eu quero dizer que é uma alegria enorme poder tê-los aqui. Lamentamos aqueles que estão mal acomodados. Quem sabe na próxima teremos um auditório ainda maior para poder recebê-los ainda melhor. Mas o que fica é a hospitalidade da faculdade, o nosso coração aberto e a vontade de ter um momento rico aqui todos nós juntos. Bom, nós intitulamos esse encontro Pietro Baldi, Ecologia Viva, e selecionamos uma imagem que é um mundo, né,
sugerindo convergência, sugerindo reunião para símbolo desse encontro. É um ícone, uma imagem que nós pretendemos realmente traga a síntese da ideia que nós pretendemos passar aqui esta noite. Isso porque nós temos um comportamento, nós estamos há 2000 anos da civilização cristã, já temos toda uma história ocidental muito marcada, muito arraigada nos seus valores, nas suas concepções, principalmente na tese materialista, né, que vem graçando, principalmente a partir do século passado, ainda com maior intensidade. E nós temos um modo de pensar, um modo de ser, um modo que orientou a construção da civilização que temos hoje, que nesse momento nós vamos poder nos reunirmos, promover essa convergência, essa reunião, e vamos ter uma oportunidade inédita de repensarmos o nosso modelo de vida, as estruturas, o alicerce da nossa civilização. Nós vamos poder tornar mais claros esses valores que têm orientado o nosso modo de ser, de viver, de agir, de lidar com todas as questões, não apenas com a economia, não apenas com a ecologia, com o meio ambiente, mas a nossa relação com a vida. É esse o tema que está em pauta nesse momento, é essa a questão que se oferece a todos nós que compartilhamos desse instante. E é nessa abrangência que nós precisamos, sim, todos nós, nos unirmos, nos reunirmos e contarmos com a participação de todos nesse momento, porque ele é nosso. Não adianta uma cúpula, não adianta um grupo pequeno de poderosos estabelecer uma orientação nova, um sistema novo de organização das estruturas humanas, das estruturas sociais, se nós todos não compartilharmos dessa nova orientação. É essa visão orgânica que se instala nesse momento. O todo é formado por todas as partes que o constituem. Nós precisamos de uma cidadania saudável, de uma cidadania integral, uma cidadania cósmica, de todos assumindo a responsabilidade pelo todo, de todos interagindo para a felicidade, para o bem-estar desse todo. E essa direção nova, esse novo modo de pensar, ele precisa ser conversado e dialogado com todos e com cada um, em todos os fóruns, em todos os lugares, em todas as oportunidades, na família, na escola, na igreja, nos grupos, nas associações de todos os gêneros. Todos nós precisamos debater essa questão, como nós nos relacionamos com a vida. O que pensamento tem orientado o nosso modo de ser? E nesse sentido, nós corremos um risco muito grande e temos também uma oportunidade enorme pela frente. Existe uma expressão que hoje está muito em voga aí nos meios empresariais, né? Que talvez possa nos ajudar a orientar esse nosso debate. Uma expressão curiosa, mas muito significativa, muito rica, para nos chamar a atenção para esse risco que tem que ser contornado. Essa expressão é paradigma. Paradigma é uma expressão de origem grega que significa padrão mental. Padrão mental, paradigma, padrão mental. E tem toda uma teoria por trás dela. O que diz essa teoria? Diz que todos os nossos pensamentos, todo o nosso modo de ser, de agir, todas as reações que nós temos em relação à vida são determinadas por estruturas de pensamento básicas armazenadas no nosso consciente e no nosso inconsciente. Que muitas vezes a forma como nós agimos, como nós respondemos às situações, sejam situações econômicas, situações comerciais, situações familiares, todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações, pensamentos e atos, palavras,
são determinadas, são orientadas pelos paradigmas, pelos padrões mentais nos quais nós construímos a nossa identidade, o nosso ser. E qual é o risco que existe em relação a essa questão? Muitas vezes nós nos deixamos orientar pelos nossos paradigmas, pelas nossas estruturas mentais, sem nos darmos conta disso, sem atentarmos para isso, sem nos resguardarmos, com relação a essa naturalidade com que as ideias, os atos, os pensamentos surgem na nossa mente. E aí nós temos um risco enorme, que foi muito comentado por Pietro no seu trabalho, né, que é o do atavismo, do misoneísmo, ou seja, a capacidade que nós temos todos, né, nisso nós somos muito capazes, de repetir condicionamentos, de repetir comportamentos sucessivamente. Ora, essa civilização que nós construímos, essa civilização da Guerra Fria, essa civilização do racismo que se instala, né, do conflito pessoa a pessoa, que se instala fortemente no hemisfério norte, essa civilização onde 3/4 da população do globo está num regime de miséria absoluta. Essa civilização que no hemisfério sul, por exemplo, no Brasil, uma pátria que se diz pacífica e harmoniosa, a violência graça com tamanha intensidade, de forma tão assustadora, essa civilização que nós temos hoje é o resultado perfeito, é o espelho fiel dos nossos paradigmas atuais, da forma como nós pensamos e agimos nas menores questões da nossa vida. E essa é a primeira tomada de consciência que nós precisamos fazer, né? Esse é o primeiro desafio, é o primeiro risco que precisa ser contornado nesse momento em que temos a oportunidade desse debate maior sobre o nosso modelo de vida. Essa civilização que nos assusta, essa civilização que nos constrange e que nos sugere questões profundas. Por que é assim? Até quando continuará a ser dessa forma? Essa civilização é o resultado fiel do nosso modo de ser, agir e pensar. E a não ser que nós tenhamos a capacidade de reformular esses paradigmas, de reformular essa estrutura mental e adotar padrões de comportamento novos, nós jamais teremos uma civilização nova. Está em nossas mãos, né? Existe uma outra expressão muito apropriada para esse momento, uma expressão também de origem grega, chama-se metanoia. Metanoia, que significa reforma mental. Reforma mental. Ela se opõe ao paradigma, que é o padrão mental pré-estabelecido, condicionante dos nossos comportamentos. O que nós precisamos é de metanoia. O que nós precisamos é da coragem de, nesse momento, reformularmos, questionarmos nesse nosso modo de ser de forma viril, decisiva, corajosa. Cada um consigo mesmo. Não se sugere aqui nenhum movimento coercitivo, policialesco, de um olhando para o outro e tentando, ou tendo a pretensão de condicionar ou determinar o comportamento alheio. Não! O que se sugere é um exame interior. O que se sugere é um questionamento íntimo, próprio, de cada um, revendo a si mesmo e pensando sensatamente, tranquilamente, sobre como tem se relacionado com a vida. Qual é o modelo, qual é o padrão que tem orientado o seu comportamento. Mas essa reformulação é pessoal, é individual, é própria, exclusiva. Muito bem, nesse momento, esse amigo que vos fala, Júlio Damasceno, acho que está na hora, né? Esse amigo que vos fala, e esse companheiro aqui de trabalho, Jorge Damos Martins, pensaram assim, olha, que momento rico esse que nós estamos vivendo. Que contribuição
contribuição, o sangue fervendo nas veias, né? Que contribuição nós podemos trazer, o que nós podemos fazer para ajudar a intensificar ainda mais esse momento de renovação interior, de questionamento profundo desses valores. Pensamos e achamos por bem que seria uma hora extremamente oportuna de trazer a lume, né, de trazer para esse debate a voz de Pietro Baldi. Pietro Baldi, um filósofo italiano, considerado por muitos como o maior pensador cristão do nosso século, embora nascido em 1886, né, na cidade de Foligno, na Itália, e que tem uma contribuição gigantesca a dar nesse momento. Tem uma contribuição primorosa, uma cabeça lúcida, uma cabeça aberta, um homem avançado no seu tempo, que pode nos ajudar a todos a facilitar, a promover essa reformulação pessoal de forma ainda mais rica, de forma ainda mais intensa. Essa obra, Pietro Baldi é autor de uma obra densa, vasta, riquíssima, de 24 volumes, 12 dos quais produzidos na Itália, os demais produzidos aqui no Brasil. E essa obra foi oferecida ao Brasil no Congresso Nacional, oficialmente, nos dias 11 e 12 de março de 1966. Essa obra foi ofertada oficialmente ao Brasil, entregue solenemente a nós, brasileiros, aos povos da América Latina e também a todo o globo, e com a intenção de, no momento próprio, ajudar, na medida das suas possibilidades, esse momento de turbilhão da construção da nova era. Então surge a figura de Pietro Baldi, né? Uma figura carismática que teve aqui no Brasil fazendo um ciclo de palestras interessantíssimas no ano de 51, e mais tarde, em 52, se instalou definitivamente aqui no Brasil, viveu aqui entre nós até 1972, onde desencarnou na pequena cidade de São Vicente, São Paulo, próximo a Santos, no dia 29 de fevereiro de 1972. Deixando esse legado que hoje, talvez mais até do que naquela época, tenha para nós todos essa dimensão de valor, esse sentido exato de sincronicidade histórica. É um pensamento adequado para o momento que nós estamos vivendo, e nós precisamos estar abertos e fazer o proveito necessário, usar essa obra para acelerar esse processo que estamos vivendo. Muito bem. Mas aí pode surgir uma pergunta, né, uma dúvida. Mas escuta, Júlio, por que, qual a relação, o que diz esse filósofo italiano, Pietro Baldi, o que ele diz e que relação ele tem, você está vendo, com esse momento, ecologia? Pietro Baldi era ecologista, né? Pode surgir a questão, era ecologista, fazia parte do Greenpeace, né? Fazia, né? Eu não sei se o Greenpeace já existiu naquela época, pelo menos que não, mas certamente fazia, ele receberia a carteirinha sorrindo, né? Porque paz e verde, ecologia, natureza, cosmos, eram temas de profundo interesse para Pietro Baldi. Mas primeiro eu vou chamar a atenção de vocês para algumas curiosidades. Curiosidades, sabe que a vida é muito sincrônica, né? Outro dia estávamos comentando sobre a obra de Jung, que comenta muito a sincronicidade do cosmos e da relação do eu com o todo e do todo com cada um, né? E Pietro Baldi realmente seria um caso riquíssimo para o estudo de Jung, né? Jung iria adorá-lo, principalmente por esse fenômeno de sincronicidade, onde a sua vida tem uma relação estreita com o nosso céu. Observe, nós temos o nascimento de Pietro Baldi foi em 1886, ainda portanto no século passado. Mas a sua vida e a sua obra
né, o seu momento máximo, que é a produção literária desses 24 volumes, que começam com grandes mensagens recebidas a partir de dezembro de 1931, né, que se estendem na Itália até 1951 e depois aqui no Brasil de 51 até 71, onde ele conclui a sua obra, né, nós temos um fenômeno extremamente curioso. Nós temos 30 anos exatos entre o início do século e o início da obra. Sabe que o século começa em 1901, né? Então nós temos 30 anos exatos entre o início do século e o início da obra de Pietro Baldi. Temos 40 anos de trabalho para a produção dos seus 24 volumes, 12 nos primeiros 20 anos e 12 nos anos restantes. E depois mais 30 anos de intervalo entre a conclusão da obra e o final do século, e o final do milênio. A sua vida tem uma relação impressionante, e esse senso de oportunidade histórica era uma coisa muito viva para Pietro Baldi. Ele sentia isso nas suas entranhas, sentia isso vivamente, esse senso de oportunidade histórica, né? A relação dele com o momento, o acontecimento da Segunda Guerra, as grandes transformações ocorrendo no globo, ele sentia isso vivamente, e essa sensação se manifesta num fenômeno concreto, num fenômeno real, que era exatamente a sincronicidade, a regularidade, a relação estreita da sua vida com a evolução histórica do nosso século, né? E além dessa curiosidade, né, dessa sincronicidade, analisando a própria obra de Ubaldi, né, aqui nós temos uma imagem da Itália, né, onde ele nasceu, e a localização de Forino. Né? Aqui essa cidade assinalada em vermelho, né? No centro, no coração da Itália, muito próximo da cidade de Assis, né? Da cidade de Francisco de Assis. Na região da Úmbria da Itália, onde ele nasceu, uma região muito mística, muito sensitiva, né? Uma região muito curiosa, muito rica. E essa influência do nascimento de Ubaldi, essa relação dele com o nosso tempo, se manifesta muito na sua obra, na construção da sua obra, na manifestação do seu pensamento. Quais são os pontos principais dessa obra que nós podemos abordar aqui rapidamente para chamar a relação para essa sincronicidade? Primeiro, há o conceito que Ubaldi denomina o monismo. Monismo. O que significa essa expressão monismo? Ela passa uma dimensão de unicidade do cosmos, do princípio único, a substância mãe do cosmos. Todas as criaturas, todas as criações que nós possamos imaginar, espírito, energia, matéria, toda a manifestação da vida conhecida e desconhecida, tudo que existe é manifestação, são apenas manifestações diferentes dessa substância mãe, dessa substância primeira. Essa é o princípio único do cosmos, né? E toda essa substância, toda essa unidade substancial, apesar da sua diversidade de manifestações, daí a expressão universo, unidade na diversidade, né? Apesar dessa origem comum e apesar da diversidade fenomênica que nós temos no nosso universo, ele percebe uma lei única, um pensamento único a controlar toda essa manifestação fenomênica. De tal forma que, como nós vemos na ciência, a regularidade das manifestações físicas, dos fenômenos físicos, mensuráveis, controláveis em laboratório, ele dizia, essa mesma regularidade, essa mesma precisão fenomênica existe em todos os campos da existência. Seja no universo da matéria, seja no universo da energia, seja no universo das relações
espirituais, nos seres humanos, na vida conhecida. Em todas as suas diferentes manifestações, em toda essa riqueza, essa diversidade fenomênica que nos espanta em toda a criação, existe uma unidade de pensamento que a tudo controla, existe uma unidade de substância da qual tudo se origina. É esse conceito que ele resume na expressão monismo. Nós precisamos, além desse conceito, dessa ideia, é preciso se cultivar essa sensação de organicidade, essa sensação de cosmicidade. Somos cidadãos do cosmos, somos todos diferentes e complementares expressões desse pensamento que a tudo originou, dessa substância que a tudo deu origem. Somos todos irmãos em toda a profundidade do termo do cosmos e de todas as suas manifestações. Essa é uma das ideias basilares da obra valdiana, um dos conceitos fundamentais, um dos pilares do seu pensamento. Algumas decorrências desse conceito, ele falava, por exemplo, do fenômeno das unidades coletivas. Unidades menores se agregam em unidades maiores, que por sua vez se agregarão em unidades ainda maiores. Ora, assim nós temos na família se unindo no bairro, o bairro se unindo na cidade, a cidade se unindo na sociedade. Isso ele falou em 1932, na obra Grande Síntese, publicada a partir de 32, em uma das suas maiores obras, talvez a sua obra-prima. E hoje nós vemos a Europa trabalhando pela sua unificação, e estamos às vésperas, não sabemos quando exatamente, mas às vésperas de testemunhar uma unidade global, uma unidade continental. Todos os povos se orientando, se organizando para um convívio melhor, para um aproveitamento melhor das potencialidades de cada um. Então, em muitos aspectos, não seria possível aqui enumerar, Pietro Baldi se adianta extremamente ao seu tempo. Esse fenômeno da unicidade, da tendência à unidade, a tendência à unidade cada vez maior, já era visto por ele ainda nos anos 30 como uma tendência natural da vida. E hoje nós temos a satisfação de observar a concretização dessa tendência, projetada por ele há tanto tempo. E também em relação ao tema ecologia, que é o nosso tema atual, que é uma parte significativa desse questionamento que nós estamos vivendo, também sobre esse tema, Pietro Baldi se manifestou. E pegou essa origem dele, essa visão orgânica da vida, essa visão sistêmica do todo, ele procurou aplicar a todos os campos do conhecimento. Ele fala de biologia, fala de física, fala de química, matemática, direito, política. Nós temos estudos dele nos mais variados campos do conhecimento. Tenho a certeza que todos aqui presentes, cada qual no seu campo de atuação, terá em algum momento da obra alguma identificação com um dos seus estudos. Ele procurou, depois dessa base central, também aplicado ao conceito de evolução, era outra questão fundamental no pensamento baldiano. Ele via todo o cosmos, toda a criação se movimentando harmonicamente em direção a um telefinalismo, que ele chamou de sistema, ou seja, uma civilização perfeita, um cosmos perfeito em toda a sua pureza, onde um por todos e todos por um, em toda a sua realidade, em toda a sua extensão. Ele aplicou esses conceitos, unicidade substancial, evolução, telefinalismo, aplicou também ao tema ecologia. E aí nós achamos muito curioso, muito interessante essa abordagem. Ele aborda essa questão principalmente na obra Fragmentos de Pensamento e de Paixão, que reúne uma série de artigos seus, alguns até do início da sua obra, ainda de 1927, alguns estudos preliminares, mas a raiz desse pensamento
a estrutura desse seu trabalho, que orientou toda a sua obra, todos os 24 volumes, já se manifesta aqui nessa abordagem que faz sobre ecologia, que ele divide em 3 aspectos básicos. O primeiro deles, sobre a vida no campo, sobre a agricultura, né? Como o nosso paradigma atual, o nosso modelo atual de raciocínio de comportamento se manifesta com relação à vida no campo, aos procedimentos, né, que orientam a atividade agrícola, a atividade agrária de uma forma geral. E dentro desse novo paradigma, dessa visão cósmica, dessa visão global, orgânica, dessa visão da evolução, o que isso altera na análise dessa questão? E é muito interessante, nós já vamos ver. Um outro aspecto também abordado por ele é a vida na cidade. A vida na cidade, essa vida que nós temos aqui. Será que essa vida, o que aconteceu para que essa vida na cidade, que é o prodígio da civilização, né? Nós nos orgulhamos dos nossos arranha-céus, nós nos orgulhamos do tipo de vida que nós construímos, das nossas largas avenidas, dos shopping centers, né? Das grandes construções, do grande urbanismo. Muito bem, mas por que será? Apesar de todas essas conquistas tão nobres, tão belas, apesar desses prodígios da arquitetura, do urbanismo, da civilização contemporânea, porque, apesar disso tudo, ela se nos revela asfixiante? Então ele coloca essa questão. E uma terceira, que é fundamental, que vai ser abordada mais extensamente pelo nosso amigo Jorge Damas Martins, vai ser o homem nesse contexto. Como se comporta o homem dentro do seu paradigma atual, dentro da sua estrutura atual de pensamento. E como pode ser esse novo homem, como pode ser esse seu novo modo de ser, de agir, orientado por essa nova visão, por essa sensação de unicidade em relação ao cosmos. Não mais um homem que se coloque, que se auto-intitule como o rei da criação, mas um homem que se coloque como servidor, como copartícipe, como cidadão da criação, como elemento participante, não alguém que deseja desfrutar e submeter, mas alguém que deseja participar, colaborar, contribuir, estar junto, harmonizar com os elementos restantes desse cosmos, do qual nós fazemos parte. Então, essa outra questão vai ser analisada, como será esse novo homem, né? E aí cada um pode, orientado por essas questões muito rápidas que nós vamos colocar aqui, começar a levar essas questões para si mesmo. Ora, como é a vida, a nossa vida no campo? Por que ela é assim e como poderia ser diferente? E o que nós precisamos fazer? Como nós precisamos reorientar o nosso pensamento para que essa vida no campo seja diferente? Segundo, a vida na cidade. Nós fazemos parte dessa cidade, nós sofremos dessa angústia, dessa asfixia que ela estabelece num certo sentido. O que nós precisamos, o que nós podemos fazer para que essa sensação se elimine? Para que nós nos harmonizemos e criemos um ambiente mais adequado à manifestação das potencialidades humanas, ao florescimento das virtudes humanas. Que homem novo será esse, no qual nós precisamos nos transformar para criar essa civilização nova? Vejamos então que questões Pedro Baldi coloca sobre o campo. Primeiro ele coloca uma frase que orienta todo esse seu capítulo, né? Todo esse seu estudo. A terra é o útero que recebe, protege, fecunda e restitui. A terra é útero que recebe, protege, fecunda e restitui. Primeiro, ele se adianta a um movimento que surgiu mais tarde, né, também muito interessante,
interessante, que é o movimento Gaia. Né? O movimento Gaia é um movimento que tem defendido a teoria de que a Terra pode ser comparada, ou até que se constitui, num verdadeiro organismo, né? E que deve ser tratada e respeitada como tal. O Baldi vai além, né? Apesar de estar falando lá nos anos 20, nos anos 30, mais do que um organismo, ele coloca a Terra como um útero. Uma área nobre, uma área delicada, uma área sensível, mas uma área fecunda, uma área criadora, poderosa, capaz de transformações, de criações brilhantes, né? Só que Pedro Baldi faz um alerta muito interessante a esse respeito. Ele diz o seguinte, que nós devemos ter um cuidado, porque se esse útero, se nós depositamos, se nós semeamos nele positividade, se essa terra recebe da humanidade, daqueles que cuidam dela, positividade, ela é generosa, ela é recíproca, ela vai restituir positividade. Faz parte da sua natureza, faz parte das suas leis essenciais. Ao contrário, se essa terra recebe negatividade, ela não tem como, ela não tem opção, ela vai devolver aquilo que recebeu, ela vai devolver negatividade. É a lei. Uma lei de reciprocidade, de harmonia perfeita que se estabelece entre o todo e o homem, que o homem apenas precisa saber utilizar e adequar-se a ela para tirar desse útero, para tirar dessa terra, mãe, todos os frutos belos que ela pode oferecer. E vai mais longe, ele dá um exemplo. Cita a questão dos fertilizantes. Nós temos dois tipos de fertilizantes. Os fertilizantes naturais, né, que são aqueles oriundos de técnicas belíssimas, né, da biologia, dos estudos da agropecuária, técnicas as mais avançadas, que permitem tirar da própria estrutura da terra os elementos, os humos necessários, os elementos necessários à sua fertilização. E temos um outro tipo de fertilizantes, que são aqueles tóxicos, são aqueles artificiais, que têm um efeito imediato na terra muito grande. A produção, no primeiro momento, se avoluma, se agiganta de forma impressionante, mas que estraga a terra, compromete a riqueza do solo a médio e longo prazo. É uma agressão, é uma violência, é um desrespeito ao ritmo natural da terra. Então ele coloca a questão, como pode o homem, na sua filosofia mercantilista, na sua filosofia do interesse imediato, ele só quer saber de ter a grande produção nesse momento, sem cogitar sequer do prejuízo que estará causando a médio e longo prazo. Mas, por outro lado, esse homem novo não. Esse homem novo vai estudar a terra, ele vai aprender como se relacionar com ela, para tirar dela o melhor fruto, a melhor flor, o melhor resultado. Numa relação de longo prazo, saudável para ambas as partes, de harmonia perfeita do homem com todo. Dentro desse enfoque, Pietro Baldi comenta também a questão da cidade, né? O problema urbano, uma estrutura que, embora tenha uma riqueza muito grande a cidade, ela tem uma qualidade enorme, né? Ela possibilita uma convergência de seres humanos, uma intensidade de relações que nós não tínhamos no campo. Nós queremos lembrar que a cidade, na forma como nós conhecemos hoje, é um fenômeno relativamente moderno, pós-revolução industrial, né? Foi a partir do momento que se fez presente a manifestação das indústrias, que precisavam de mão de obra intensiva, que houve uma migração muito grande dos campos, né, para as cidades, as pessoas em busca de novas oportunidades, o surgimento do proletariado, essa coisa toda. Mas essa cidade, dentro dessa estrutura básica, ela tem essa qualidade.
ela oferece um encontro das pessoas, em grandes proporções. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, e esse encontro possibilita a evolução, ele favorece a evolução. Nós temos o prazer de estarmos todos hoje aqui presentes, né? Se nós morássemos cada um a 10 ou 20 léguas de distância, né? Ou alguma coisa assim, 10 hectares de distância, talvez não fosse tão fácil. Não ia dar igual, né? Ia ter nós dois aqui presentes e só, né? Então esse é um benefício que a cidade oferece. Agora, existem também alguns aspectos para os quais nós devemos estar atentos. O primeiro deles é que o modo de vida que nós criamos, ele é superficial. Nós não temos mais, não temos mais contato com a terra-mãe. Nós nos afastamos dela. Hoje nós pisamos em asfalto, né? Respiramos ar-condicionado, os nossos produtos... Não. Alguém quer que desligue? Não, né? Ué, mas e a ecologia? Tem que começar já. Mas a gente começa daqui a pouquinho, é que nem dieta, né? A gente começa daqui a pouquinho. Segunda-feira, né? Mas olha, a nossa alimentação é toda enlatada, né? O nosso refresco é todo condicionado. Tem uma palestra aqui perto, não posso falar. Então, existe toda uma estrutura de vida artificial. Hoje nós temos horário para pegar sol, né? Olha, peraí, entre a reunião das 5 e a reunião das 8, né? Eu vou a uma piscina artificial que tem lá não sei aonde para poder fazer exercício, tomar um banho de piscina. De manhã cedo, entre 8 e 8 e meia, eu vou dar um pulinho no clube para pegar um solzinho. Ou no fim de semana, entre uma festa e outra do filho, eu vou ver se consigo correr na praia. Quer dizer, é uma relação com a natureza toda fragmentada, é uma relação muito superficial. E isso nos prejudica, o sol faz bem, quer dizer, uma série de benefícios que nós estamos perdendo. Depois, a natureza versus artifício, a vida sedentária, né? Nós temos uma vida absolutamente diferente daquela que precisaríamos ter para alimentar uma estrutura orgânica saudável, né? Antigamente nós só nos preocupávamos com o tempo que passávamos dormindo. Então se falava assim, olha, você dorme 8 horas, você vai dormir 1/3 da sua vida. Você dorme 6 horas, você só vai dormir 1/4 da sua existência. E assim sucessivamente. Agora nós temos que fazer 2 cálculos. O tempo que nós passamos dormindo e o tempo que nós passamos sentados. Né? Sentados atrás da mesa do escritório, sentados nos bancos escolares, sentados aqui, ou então em pé assim, mas em pé nas filas, né? Enfim, essa ou em pé no auditório, né? Aqui a gente pode revezar, viu gente? Da primeira para a segunda palestra, quem está sentado fica em pé, fica em pé. Não é? É quase ecologia, né? Solidariedade. Tem que fazer exercício, né? Enfim, essa vida sedentária. E finalmente, o que foi? Finalmente a questão do desnível social. Essa é uma questão seríssima, que todos nós estamos aí atentos a ela, certamente. Quase que eu posso colocar uma questão aqui presente. Quem no caminho aqui da palestra não encontrou uma criança de rua no seu trajeto? Acho que praticamente todos encontraram, né? Uma questão gravíssima que não é só nossa, mas que se manifesta muito claramente no ambiente urbano, mas que diz respeito a 3/4 da população do planeta. Nós reunimos aqui alguns números absolutamente impressionantes. Mais de 70% da população brasileira, né, das cidades, né, dos centros urbanos, não tem acesso a serviços básicos essenciais. São restritos a uma pequena minoria. Os pobres acabam se fixando nos manguezais, nas encostas de morros, provocando desmatamento e trazendo consequências graves para o meio ambiente.
a denúncia do senhor João Sampaio, ele é secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Niterói, e alguns números que complementam essa denúncia. 40% da população brasileira tem uma renda per capita mensal equivalente a 1/4 do salário mínimo. Vou repetir. 40, que é mínimo, né, como o próprio nome já diz, né? 40% da nossa população tem uma renda per capita, por cabeça, individual, mensal, menor ou equivalente a 1/4 de um salário mínimo. Eu quero dizer que o nosso salário mínimo inteiro, e não apenas 1/4 dele, já coloca todos aqueles que o recebem, segundo os padrões da Organização das Nações Unidas, no regime de miséria absoluta. Então, quem recebe um salário mínimo inteiro já está no nível de miséria absoluta. E imagina quem só recebe 1/4. E 40% da nossa população recebe isso. Outra, mais de 65% da nossa população não tem esgoto. 98% da região norte do Brasil, a Amazônia, tão cantada e decantada, não tem esgoto. Apenas 2% da região norte tem esse benefício da civilização. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, quero agradecer a atenção. Só gostaria de deixar aqui uma questão, para o nosso segundo tempo. Qual a nossa relação com tudo isso? Em que essa visão orgânica, evolutiva, sistêmica de Pietro Baldi pode nos ajudar a reformular esses fenômenos em relação à vida no campo, na cidade, em relação ao próprio homem que nós abordamos aqui. O que será a civilização do terceiro milênio, com que todos nós sonhamos, está em nossas mãos. Mas muito mais do que isso, está em nossas mentes. O que ela será no futuro vai depender das reformulações, do questionamento de valores que nós fizemos agora. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. É tratar do verdadeiro problema da ecologia, porque antes dele não havia problema ecológico, distúrbio ecológico, que é o homem. Nós somos os reais causadores dos distúrbios ecológicos. Então nós vamos falar, como escreveu Pietro Baldi, sobre o problema humano. Que o homem sempre esteve à volta com as constantes revoluções. São as revoluções que fizeram o caminhar do homem. São as revoluções que projetaram o homem para o futuro e mudaram a sua estrutura, a sua maneira de ver e de pensar a vida. A primeira grande revolução que nós tivemos, e essa é a grande alerta, a grande contribuição, a grande lição que a Rio 92 vai nos deixar, é que a primeira grande revolução do homem foi a Revolução Agrícola, já marcada pela briga Caim e Abel. Está claro? Em que Abel foi morto porque apresentou uma oferenda mais agradável a Deus. A segunda grande revolução do homem foi a Revolução Industrial. Essa revolução, principalmente a partir de 1750, fez com que o homem entrasse pelas cidades e ganhasse ainda a força da mulher no trabalho. E agora, nós estamos caminhando para uma terceira e gigantesca revolução, que é a revolução ambiental. E precisamente é essa revolução ambiental que nós teremos e que dela surgirá a nova era. É precisamente o Rio de Janeiro, o Rio Centro, a Rio 92, o ponto oficial de transição para esta nova
transição. É o pontapé inicial onde que o homem irá repensar-se mais uma vez, para construir uma harmonia de vida, para ser ele mesmo coparticipe ou ser integrado à natureza. No entanto, seguindo essa linha de Ubaldi, nós temos que ver o que a Rio 92 projeta para esse repensar do próprio homem, para essa revolução ambiental. Um ponto principal da época é a declaração do Rio de Janeiro, em que os chefes de Estado irão assinar. Essa declaração teve seus pontos acordados no dia 30 de abril, agora de 92. E nesta declaração, nós temos 27 artigos. Trouxemos para a nossa meditação o primeiro deste artigo. E vejamos o que ele nos fala. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Esse é o primeiro grande artigo da Declaração do Rio de Janeiro. Olhando-se assim, numa primeira tomada, numa primeira visão, é um artigo muito bonito, digno realmente de uma síntese de final de século. No entanto, há uma palavra neste artigo que nos causa apreensão, que está precisamente nessa daqui. O homem os seres humanos estão no centro das preocupações. Esse é o primeiro questionamento que nós devemos fazer. Por que o homem, em termos de ecologia, é centro? Também já tínhamos essa ideia de que a Terra é o centro do universo, que é onde é que nós, ainda em pleno século XX, devemos pensar que somos centro da vida. Repare que esta preocupação já era a de Francis Bacon, no século XVII, quando ele dizia: o homem é a medida suprema de todas as coisas. Logo, é uma ideia ainda um tanto quanto antiquada. E se nós estamos indo para uma nova era para fazermos uma revolução de ideias, que revolução é essa? Seremos os mesmos? Teremos as mesmas ideias? Não podemos esquecer que é a partir desta época, em que ele retratou um pensamento de uma época, e por isso o pensamento sobreviveu, é que veio todo esse abuso à natureza. E os movimentos das colônias se implantaram gigantemente em todos os países, dos países subdesenvolvidos, dos países mais atrasados, dos novos continentes descobertos, e que eram explorados, antes de tudo, porque estavam baseados nessa concepção de que o homem tinha direito ao gozo. E um gozo a tal ponto de criar uma visão extremamente egoísta e de explorar a natureza em abusos sucessivos. Repare o pensamento europeu que invadiu as colônias, através da Espanha, através de Portugal, através da Inglaterra e através de outros grandes países. Qual era o objetivo? Se não explorar, mas explorar nos máximos recursos toda a natureza. Visando o quê? Criar-se nação, criar-se um bem-estar, criar-se um equilíbrio? Não. Antes de tudo, visando interesses próprios. O interesse do império dominador. É assim que surgiu, então, o pensamento antropocêntrico. O homem é o centro, antes de tudo, para controlar a natureza e abusar da natureza. E fazer da natureza uma escrava. Como fizeram até nos seres mais fracos, escravos.
Então surge nessa visão antropocêntrica não um homem integrado à natureza, que é a visão da revolução ambiental, mas um homem controlador da natureza para explorá-la. E são até os chamados os exploradores, né, dos continentes novos, em que iam explorar até gerando um genocídio, como foi no caso dos nossos índios, como foi no caso dos nativos nos Estados Unidos. E aí, o que está por trás? É uma expressão muito usada por Pietro Volti, do ut des. É a psicologia da insaciabilidade humana, do homem que pensa assim: primeiro eu, depois eu, depois eu. O que essa expressão quer dizer? Dou para que me deixe. É o homem centrado no seu velho egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo, né? Ismo é doutrina. Então, egoísmo é a doutrina do próprio eu, em que a gente faz com que tudo centre ou fique centrado na nossa pessoa, em que nós somos, então, o centro das atenções, como diz o primeiro artigo. E aí, o velho egoísmo. Esse velho egoísmo se manifesta em alguns pontos principais que nós iremos trabalhar. O primeiro ponto é o da economia. Não poderia deixar de falar do homem sem falar do homem econômico. O interesse econômico é o principal interesse do homem. Isso em todos os tempos. E o que diz um dos maiores pensadores ecológicos do nosso presente século, Ulisses Brown, presidente da Oxford Institute, uma das instituições mais importantes do mundo atualmente em assuntos ecológicos. Dizer: não podemos mais separar a reabilitação futura do planeta da atual distribuição internacional da riqueza. Existem os países ricos, existem os países pobres. E precisamente ontem, aqui no Hotel Meridian, no Encontro Internacional de Empresas e o Meio Ambiente, Maurice Strong, o conselheiro-chefe, o diplomata canadense, que irá coordenar a Rio 92, afirmava: é o extremo interesse, o interesse perturbador e desequilibrado dos países ricos, e não o aumento ou o crescimento populacional dos países pobres, a verdadeira causa dos distúrbios ecológicos. Essa distribuição internacional da riqueza que nos apresenta o seguinte: somente 50% das terras cultiváveis são aproveitáveis. Isso em todo o planeta. Há uma superpopulação e tem terra cultivada que não é usada. 77% da população se encontram nos países em desenvolvimento, como o Brasil. 77% da população do globo. Mas, no entanto, 15% da renda mundial é que pertence a essa população. Ou melhor, 33% da população detém 85% da renda mundial. E a nossa consciência diante disso? Como eles vão se comportar na Eco 92? Como se não existissem esses dados? Quem apresentou esses dados? É o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Um relatório chamado Relatório para a Salvação do Planeta, Desafios e Esperanças. Então, um relatório oficial que vai ser lido na época. Qual vai ser a reação desses homens? Podemos até pensar o seguinte: lá pelos meados de junho nós já vamos ter a consciência se o homem realmente tomou juízo ou não. Está claro? Um outro dado é que mais de 500 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica. E vamos além.
13 milhões de crianças de até 5 anos morrem anualmente vítimas de doenças relacionadas com a fome. Mais um dado que será lido e que, olhem, pertence à Organização Mundial de Saúde e também à Organização para Alimentação e Agricultura da ONU. Então é mais um outro dado que o homem vai ter contato na Rio 92 e que deve questionar e repensar. No entanto, não só o problema do clima, da economia, mas nós temos um outro assunto extremamente grave, ainda ligado a esse do-utidez, que é dou para que me deis, essa psicologia da insaciabilidade, né? Do egoísmo. É o tema da Convenção sobre o Clima. Um dos pontos mais polêmicos da nossa conferência. Antes de entrar na polêmica desse tema, vamos ver quais são as reais dificuldades que ele realmente nos apresenta. Vamos ver em si mesmo o problema. A redução de 1% da camada de ozônio, quando se fala em ozônio, se fala de um filtro protetor contra os raios ultravioletas. A redução de 1% da camada de ozônio aumenta em 2% a radiação de raios ultravioletas. Então é sempre o dobro o prejuízo que ele causa para a nossa saúde. E nessa situação nós temos um prejuízo para o sistema imunológico, há problemas de cegueira e há câncer na pele. Mas não ficamos só aí, né? Hoje, precisamente, saiu no Jornal do Brasil uma matéria do professor da Universidade de Toronto, há 20 anos, radicado no Canadá, mas gaúcho, chamado Noel Zamel, em que ele dizia que os problemas com o ozônio, os problemas do efeito estufa, o problema do aquecimento da Terra é extremamente preocupante, principalmente para os asmáticos, como eles sofrem com os desequilíbrios no clima. Ele chega ao ponto de dizer que os Estados Unidos defende que 0,012 partes por milhão na atmosfera das emissões de gases poluentes, elas são suficientes para se manter um equilíbrio de saúde na área, em termos de asma. Mas ele fala que já os cientistas no Canadá pensam de uma maneira diferente. Em vez de 0,012, eles trabalham com 0,08. Aí eu achei o detalhe, né? 0,02, 0,08. Mas independente de saber aonde que é um grau que prejudica ou não, já se sabe que prejudica. E não se faz nada para mudar a situação. E quantas pessoas sofrem no mundo inteiro de asma por consequência de emissões de gases poluentes? E fica com discussão de o Canadá aceita 0,08, os Estados Unidos 0,012, quando é uma coisa ruim que deve ser evitada. No entanto, nós temos também o seguinte, que o número de veículos nos últimos 20 anos mais que duplicou. A expectativa é que dobre outra vez nas 2 ou 3 próximas décadas. Um outro dado alarmante, e são todos esses dados oficiais, olha lá, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nós temos agora um programa que veio de Genebra, da Agência Federal do Meio Ambiente, chamado Planeta Suíço, ou Plano Suíço, em que ele fala que há a seguinte previsão para o efeito estufa: 3 graus a mais até 2010. O que vai acontecer? Os Alpes diminuirão as suas geleiras em 90%. Ou em outras palavras, já era a Suíça, já era todo o nosso turismo tão rico, tão maravilhoso naquelas alturas da Europa. Mas o que mais preocupou recentemente com relação ao problema do clima, estamos vivendo
agora, precisamente na primavera de 92, na Europa. A camada de ozônio diminuiu quase 20% entre os meses de fevereiro e março. E houve uma corrida em busca de médicos, porque os europeus ficaram preocupados, porque o inverno é muito rígido na Europa, em que as pessoas têm dias curtos, noites longas, e que ficam com a pele muito branca e muito sensível. E eles, vendo esses dados alarmantes, em dados esses anunciados na imprensa, eles ficaram preocupados e foram procurar médicos para encontrar uma solução. E a solução foi que a ciência está desenvolvendo um creme protetor, mas que não vai sair esse ano, só vai sair ano que vem. Um creme protetor para os raios ultravioletas. Agora nós temos que ficar passando o creme em vez de solucionar o problema. E além do mais, qual vai ser a consequência desse creme? E para nós, quanto vai custar? Esse é o ponto mais importante. Tá certo? Bom, mas não ficaram só nisso. A sofisticação tecnológica é muito grande. E os ingleses inventaram um aparelho com um nome muito significativo, o Viscan. E esse aparelho nos traz algumas coisas interessantes. Primeiro, contra os raios violetas. Foram os ingleses que inventaram. É um aparelho eletrônico, uma espécie de um termômetro, que todos nós vamos poder usar. E esse aparelho ele traz um sensor que avisa a quantidade de raios ultravioletas que estão atingindo o seu corpo. E mais ainda, ele tem um seletor que você poderá marcar o seu tipo de pele, não erre na hora que marcar. E uma outra coisa, o tipo de creme protetor que você está usando. Uma outra coisa é que ele tem um custo. Hoje dá mais ou menos uns $40, ou 120 mil cruzeiros. Agora, o que é mais interessante, e aí nos conforta e nos tranquiliza muito, é que ele tem um alarme. Então, quando... Estão rindo? Ainda encontrarei vocês na praia. Ele tem um alarme. E esse alarme soa na hora em que a quantidade de raios ultravioletas chega a níveis perigosos. E vocês imaginam nós na praia e de repente soam os alarmes e todos nós saindo ao mesmo tempo. Bom, mas esse é um problema em si com relação à Convenção do Clima. Vamos partir para o acordo. O que os homens vão acordar com relação aos problemas climáticos da Terra? Esse documento será assinado no segundo dia da conferência, no dia 4 de junho. E esse documento já foi aprovado. Foi o ponto de maior discussão até agora em termos da Rio 92. O presidente George Bush disse que não viria no Brasil de jeito nenhum. O acordo que eles queriam fazer com relação ao clima ia gerar desemprego na América e ia também trazer várias consequências de declínio econômico. E que ele não ia se expor, principalmente em época de campanha política, que é esse ano, a eleição nos Estados Unidos, diante de uma responsabilidade que pudesse prejudicar a sua nação. É mais uma vez a ideia daquele homem centro. O homem que controla a natureza, não o homem integrado à natureza. Não adianta nada se ele não colaborar. Não só nós iremos nos prejudicar, mas ele também. É uma espécie de bomba atômica, em que automaticamente, quando você joga numa guerra atômica, não há nem vencido nem vencedor, porque o vencedor vai cair moribundo sobre o vencido. Não tem final feliz essa história. Não adianta você concordar ou não. Você não é alguém que controla a natureza. Você é uma célula do seu corpo. É como um intestino dizer que não concorda com o coração. E por causa disso eu não irei trabalhar. Ele vai junto com o coração. Nós estamos num organismo extremamente sensível. E diante de tantas dificuldades, diante de tantas negociações, os números de 143 delegados foram reduzidos a 20 e pouco,
e depois de tantas noites, terminando as reuniões por volta das 3 horas da manhã, se chegou a um acordo. Um acordo superficial, mas um acordo em que os homens irão assinar. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos não quis se comprometer porque 20% dos gases poluentes são emitidos por ele mesmo. Quando todos os outros países subdesenvolvidos juntos só emitem 25%. Além do mais, há o Japão correndo por fora, que dos anos de 85 a 89 foi o país que mais jogou gás poluente entre os industrializados do mundo. Então há sérios compromissos econômicos envolvidos, né, atrás disso. É mais uma vez a psicologia do dou para que me dês. Do ex days. O que fala sobre esse acordo? Andrews Liz, uma das mais importantes associações de ecologia do mundo, os Amigos da Terra. Uma convenção que não inclui metas e prazos, é pouco mais do que uma hipocrisia. Com relação a esse assunto, estamos diante de um tema hipócrita. Hipócrita quer dizer artista, aquilo que se representa. Mas continua ainda nesta mesma linha Paul Rony, da Greenpeace. Nenhum líder mundial que assinar a Convenção sobre o Clima no Brasil no próximo mês, no dia 4 agora de junho, poderá reivindicar que está salvando a Terra do aquecimento global. Isso tudo eles já estão sabendo, está tudo divulgado. E por último, ainda do Lester Brown, que nós já havíamos citado, diz ele: este acordo sobre as mudanças climáticas não é o pior que poderíamos ter recebido. É um começo. Temos que ser otimistas. E está claro, está certo. Realmente devemos ser otimistas. Mas antes de tudo, uma consciência nossa. Se a gente não concorda, se esses grandes homens têm essa ideia, o que a gente pode fazer? Realmente, eu não sei o que falar. No entanto, eu posso falar uma coisa, que já essa tomada de consciência e essa reação que vocês tiveram com risos e com gracejos e com coisas assim, já mostra que vocês discordaram da posição dos líderes mundiais. E essa tomada de consciência já é o ponto marcante inicial para haver alguma mudança. Por enquanto que não houver esta mudança de comportamento, essas ideias girando em nossas mentes, como que vai mudar? Nunca. Nunca uma civilização mudou sem que o homem tivesse preparado para isso. É sempre uma balela, são mudanças momentâneas, são revoluções feitas na força. E o homem continua o mesmo. Se o homem não mudar, não tiver uma nova visão, não vamos ter uma convenção sobre o clima nunca diferente. E sabemos que a mudança do homem é sempre a longo prazo. Há um terceiro item que eu quero analisar com vocês. Já analisamos a economia, já analisamos a Convenção sobre o Clima, mas há um terceiro item que eu quero analisar, que é a nossa Constituição Estadual. Nós temos uma Constituição aprovada pelos representantes do povo. E, no entanto, essa nossa Constituição, se ela for lida daqui uns 100 anos, 200 anos, 500 anos atrás, chega um pesquisador e vai na Terra, e se nós não tomarmos conta do nosso planeta, dessa nossa casa, esse pesquisador poderá vir até de um outro planeta, e um dia chegando aqui, procurando os nossos alfarrábios através de escavações, encontra lá, Constituição Estadual do Rio de Janeiro. E ele vai dar uma olhada para saber o que o homem pensa. E depois de olhar e olhar, ele chega no capítulo sobre o meio ambiente. E existe neste capítulo o item 1, 2, 3, 4, até que ele chega lá no 7º item, que diz o seguinte: por enquanto no artigo 265, são áreas de preservação permanente, para sempre. E lá no 7º item ele encontra a Baía de Guanabara, cartão postal do Rio de Janeiro. E aí, a primeira coisa que ele vai perguntar para os seus companheiros é onde que fica essa baía.
Bahia, que foi preservada, né? Então eu fico tentando mostrar, são os acordos, como eu falei aqui, do acordo das discussões no campo da economia, de acordos e discussões no campo do clima, como acordos também com relação à preservação do meio ambiente. São acordos, são papéis. E o homem em si, a consciência, a responsabilidade, o cumprimento de metas. E a consciência do dever cumprido, como é que fica? No entanto, nós temos alguns detalhes importantes. Agora, logo no dia 3, o Henrique Iglesias, presidente do Banco Interamericano para o Desenvolvimento, vai assinar um acordo, formalizar um acordo com o governador Leonel Brizola, em que será doado 667 milhões de dólares para fazer a despoluição da Baía de Guanabara. Então o acordo vai ser formalizado, já saiu no jornal, já está tudo certo, o recurso sem dúvida virá, e acreditamos piamente que o governador começará a obra, como também aquele que virá depois dele continuará a obra. Achamos. Queremos achar, como diz o Leste Brown, devemos ser otimistas, mas antes de tudo, o que nós podemos fazer? E depois que estiver limpo, quando nós tivermos nas nossas barcas de Niterói, extremamente modernas, nós não vamos jogar um papelzinho pela janela. São com processo de reflexão que todos nós devemos ter no sentido, a Bahia está assim, o que eu fiz? O que eu posso fazer? E depois de despoluída, qual a minha colaboração e participação? Ecologia somos todos nós, tá? Mas, depois de tantas informações, chegamos a uma conclusão desses temas que eu levantei aqui. O homem egoísta, o homem centro das atenções, o antropocentrismo, o homem está como centro no processo de ecologia, como diz o primeiro artigo da Declaração do Rio, e eu vou além. Falamos da economia, da Convenção sobre o Clima e falamos da despoluição da Baía de Guanabara. Mas eu quero ainda abordar um outro tema em caráter de conclusão. É a nossa mística ecológica. A gente está usando essa expressão mística ecológica no sentido de sentir um lado espiritual, um lado divino no processo de ecologia, ou no ecossistema, no equilíbrio campo, cidade e homem. Esse processo nós poderemos citar em Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, uma das figuras principais do cristianismo nascente. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22, ele nos mostrava uma mística ecológica. Ele dizia assim: toda a natureza geme dores de parto, até que o homem encontre as premissas do reino dentro dele. Então toda a natureza está sofrendo dores de parto, ou como se estivesse gerando um monstro, porque o homem ainda não encontrou o reino divino dentro dele. Ou em outras palavras, o homem está desarmonizado, o homem está em desequilíbrio consigo mesmo, o homem está um caos. E nesse exato momento a natureza reage, gerando um monstro. Como o Júlio colocou, que a terra restitui aquilo que o homem dá. E a natureza reage em forma de doação de monstros para nós, porque nós estamos em desequilíbrio. Porque queremos usar a natureza como uma escrava. E ela se revolta, como os escravos também se revoltavam e fugiam para os quilombos. E o trabalho dos escravos não era o melhor, o qualitativo, porque ele era forçado ao trabalho, num método antinatural. A natureza também, ela detesta, como no caso o escravo humano, esse domínio. E ela reage, e ela geme dores de parto. Agora, sem dúvida, quando o homem encontrar essas premissas do reino dele, quando ele se reharmonizar, a natureza vai corresponder a ele num processo de mãe para filho, num processo de verdadeiro equilíbrio, que nós chamamos de ecossistema, um equilíbrio harmônico
perfeito. Mas, no entanto, o homem está nessa situação, ainda não encontrou as primícias do reino dentro de si, esta harmonia, porque diz o próprio Pietro-Valdi, ele se encontra na corrida louca. Linda essa expressão de Ubaldi no seu livro A Grande Síntese. Realmente uma corrida louca, né? Que loucura para realizarmos qualquer coisa no mundo. Quanto desgaste energético, como diz Dante Alighieri na sua Divina Comédia. O homem carregando pedra num precipício extremamente inclinado, em que ele já sabe que quando ele subir um degrau ou um pouco mais, ele vai escorregar. E fica nesse retrabalho constante, porque ele vive numa corrida louca do dor para que me dês do interesse próprio, em que ele quer amontoar cada vez mais para si, agindo antes de tudo, voltado para si mesmo contra todos. Todos são inimigos dele, porque todos são pessoas em potenciais capazes de tomar o lugar dele, ou de ter aquilo que ele tem. E por causa disso ele reage contra todos. E por enquanto que ele não está nessa organicidade, é uma revolta total. E é esta corrida louca que gera uma situação extremamente desagradável. Por exemplo, em termos de administração do tempo. Como é que é o nosso tempo hoje nas cidades? Se nós olharmos, levantamos aqueles que têm um maior conforto. Às 7 horas da manhã, pegam no trabalho às 9 horas. Já tem que se cuidar, tomar banho, se arrumar, pegar a condução, um carro, um ônibus, um metrô e chegar no trabalho. Trabalha de 9 às 6 e pega a condução outra vez para chegar em casa. Dá um total de 10, 11 horas de trabalho todo dia. Ele ainda tem que tirar as 8 horas que ele dorme. Quanto sobra para ele? E naquilo que sobra ele tem que gastar ainda. Bom, relacionamento conjugal, com a namorada, com a esposa, aquele carinho, aquele cafuné, né? Aquela conversa a dois, né? Como no meio da criançada, não é? Mas naquela conversa a dois. Gostou, né? Quase sempre quando a pessoa ri muito é porque já não conversa há muito tempo. E nesse relacionamento, ter um momento de troca de energia fundamental para sobreviver. Ele não é um ser macho, como ela não é um ser só fêmea. Todos em si trazem as duas polaridades e precisam dessa troca fundamental de energia. Além do mais, nós temos o nosso relacionamento com os familiares. Qual o tempo que você gasta por dia para ficar com os seus filhos e brincar com eles? Qual o tempo que você tira do seu dia para a sua educação? Para a leitura de livros, jornais, para uma instrução de uma maneira geral. Antes de tudo, preocupado com você. Qual é o tempo que você tira por dia para relacionamento social, para visitar um amigo ou receber a visita de um amigo? Qual é o tempo que te sobra para a sua recreação? Não para a recreação junto com eles, por exemplo, em um cinema com seus filhos, mas para a sua recreação. É aquele joguinho de futebol no fim de semana, a cervejinha, botar o pé no chão e andar na beira da praia. E quando falta ao homem isso tudo, como ele vai ser no trabalho? Será que ele vai ser otimista, um excelente profissional, se o seu relacionamento conjugal, familiar, social, recreacional, educacional não é saudável? Bom, mas ele tem que ser um bom profissional, porque 60%, 70% das suas horas acordadas é no trabalho. É uma verdadeira corrida louca. E nos impõe esta corrida e o homem não respira e não vive, vegeta e age assim constantemente. E por falta deste encontro consigo mesmo, a natureza, diz Paulo, geme dores de parto, gerando monstros. E não equilíbrio, paz, saúde, bem-estar. No entanto, poderíamos pensar, se o homem não é o centro, o que o homem é? Bom, o homem, diz o grande pensador Padre Teilhard de Chardin, um dos homens mais sérios e importantes do nosso século. O homem é um ponto ômega. Ele não é o centro da natureza. Ele é uma seta. Ele é uma flecha, indicando caminhos, indicando rumos. Ele, por ser mais consciente e ter um patrimônio diferente dos seres não livres, ele tem o patrimônio de ser flecha, que leva o homem para o ponto ômega. E esse ponto ômega, diz Teilhard de Chardin, é a Logos,
a logosfera, é a esfera do logos, da razão suprema, da razão divina. O homem centro da natureza é o homem divino, cósmico. É esse homem que, antes de tudo, ama a natureza e não abusa da natureza, e sim é um co-participador dela, porque a natureza é a base da sua vida. É a sua vida também. Então é um homem com seta em termos de evolução. Ora, o que nós estamos vendo então é que o pensar humano, o pensamento do globo atual, por isso que a revolução ambiental, o pensamento do globo atual está saindo precisamente das discussões ideológicas para o pensamento biológico. Já não interessa mais a sua opinião se você é capitalista ou comunista. Tá certo? Já não importa muito se você é católico, protestante, budista ou espírita. Já não importa muito a sua maneira de ser ou de agir. Já não é mais as discussões ideológicas, fruto de partidos filosóficos ou políticos, que irá determinar a nova maneira de ser e de pensar do homem. Mas essa maneira nova de ser e de pensar está centrada no pensamento biológico. O que é? No pensamento da vida, em fazer uma vida melhor. Já não importa mais a corrente filosófica ou política que você segue, e sim importa muito o que você faz para a sua vida ser melhor e a vida daquele que está do seu lado seja melhor. E isso é fundamental, porque se a sua vida for boa e a do lado seu, aquele que está do seu lado, do seu próximo, não for boa, ele vai reagir contra você. Como nós estamos vendo a violência desenfreada por toda a natureza, que é daqueles que não têm uma vida boa e que quer levar a mesma vida boa que muitos já possuem. E isso nós temos que nessa mudança de ideia surge o que o Baldi chama de monismo. Já então o homem flecha, o homem integrado à natureza, cria um monismo, uma unidade, uma integração, como dizia a Júlio. E no entanto, esse monismo, essa integração da parte com todo, do todo com a parte, nós temos em dois exemplos fantásticos. Dois biótipos já do terceiro milênio, desta nova era da era ambiental. Um é Francisco de Assis, quando, há 800 e poucos anos atrás, já afirmava irmão Sol, irmã Lua, irmã Chuva, irmão Passarinho, irmã Pedra, irmão Fogo, irmã Água. Essas definições, muitos poderiam apressadamente chamá-lo de místico. Ele é um místico, correto? Ele é um místico, só que um místico ecológico. Ele sentia a presença da unidade em toda a natureza e sabia que não poderia ser feliz se toda a natureza não fosse feliz junto com ele. E por não reagir contra a natureza, por estar em equilíbrio consigo mesmo, a natureza vinha beijar os seus pés. Como ele pregava os passarinhos cercavam-se de Francisco, porque a sua psicosfera, a sua aura mental era saudável. Um outro grande biótipo é Ramakrishna, o grande santo hindu do século passado. Dizia Ramakrishna, diante de uma interrogação de Vivekananda, o seu grande discípulo. Vivekananda perguntava, mas como é que eu posso sentir a presença desse Deus, dessa força unitiva, desse monismo em toda a natureza? E Ramakrishna colocou a mão no peito, com os olhos cheios d'água, disse, pensa aquele irmão que está lá fora, para ele não maltratar a grama. E quando ele tirou a mão do peito, diz no seu livro O Evangelho de Ramakrishna, havia um pé que sangrava profundamente e ele sofreu dores sérias, porque se desbloqueou todo um esforço de bloqueio que ele fazia para não ser contaminado pelos aqueles que prejudicam a natureza na sua ambiência, na sua psicosfera. Ele, para deixar bem claro, ele fez esse desbloqueio e permitiu ser prejudicado fisicamente. É lógico que ele sempre estava em contato com a natureza, é que ele mesmo precisava se bloquear, se defender e criava um mecanismo próprio para não ser constantemente prejudicado. Mas ali, para mostrar um exemplo, ele dizia, eu e a grama, eu e aquele irmão que está lá fora, eu e você, Vivekananda, somos um. Como o mestre Nazareno já havia dito também, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É uma harmonia perfeita entre o homem e a natureza.
E aí nós temos as expressões desse exato momento do cosmos, dos mundos, dos universos. A palavra cosmos gerou uma palavra tão usual hoje em dia, que são os cosméticos, produto de limpeza ou de beleza. Então cosmos vem do grego, quer dizer precisamente beleza. E mundos, como chamavam os antigos, quer dizer pureza. A raiz do nosso universo, ou esta unidade do universo, é beleza e pureza. Toda a natureza é bela, toda a natureza é pura. É o homem que não encontrou as premissas do reino dentro dele, que está então impuro, que está então em estado feio, em estado de caos, que desequilibra a natureza, e ela reage não querendo ser escrava dele, porque ela é uma irmã, ela é uma companheira de estrada. Em síntese, era o que eu queria apresentar para vocês. Mas, no entanto, eu não poderia terminar aqui esse nosso encontro sem dar alguma previsão do que irá acontecer do dia 3 de junho ao dia 14 de junho, né? Lá na Rio 92. Vamos fazer uma previsão. Poderíamos usar aí o tarô, o I Ching, não é? Ou um futurismo, ou uma previsão outra qualquer através do profetismo, para termos uma ideia do que nos espera a Rio 92. Bom, e entre tantos instrumentos que nós poderíamos usar, nós escolhemos os astros. E o que os astros nos falam sobre a Rio 92? O que nos escreve os céus? Diz ele: brilho e importância da Rio 92, escreve os astros. Então, o que nós temos? Nós temos no mapa astrológico o ascendente em Leão. Os planetas estão, bastante deles, concentrados em Gêmeos. E Gêmeos é precisamente o signo ou a casa do conhecimento e da comunicação. O que isso nos fala? Que vai ser um período, antes de tudo, de repercussão. Comunicação vai gerar repercussão. Variedades de assuntos, que é o conhecimento. E esta repercussão e essa variedade dos assuntos nos leva a uma magnitude da Rio 92. Isso é o que os astros nos mostram de uma maneira superficial, numa primeira visão. Mas, em essência, o que eles dizem? Resultados concretos. Os planetas, no entanto, não vão permitir muita coisa. Isso é muito natural. Por quê? Porque eu acabei de começar o nosso bate-papo dizendo que a Rio 92 provocará a revolução ambiental, mas ela é o ponto oficial de transição, é o começo. Então nós não vamos esperar que a Rio 92 já resolva os problemas do terceiro milênio. Imediatamente vamos entrar em aquários em extrema harmonia e felicidade. É o começo, é um pontapé inicial de conscientização do planeta sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre o desenvolvimento sustentável da Terra. Continuemos com os astros. Nós temos o Sol, Vênus e Mercúrio na casa de Gêmeos. O que isso significa? Atividades de grupos de trabalho, principalmente no aterro do Flamengo, onde nós vamos ter o Fórum Global, troca de informações entre praticamente todos os países do mundo. Eu li hoje no jornal que havia apenas um país que não havia enviado nenhum participante para a Eco 92. Mas um preso conseguiu fugir. Veio ontem e entregou ouro, dizendo que lá havia realmente uma grande destruição das florestas. Está no Jornal do Brasil de hoje. E valorização do conhecimento, onde que toda opinião é importante. E tudo deve ser pensado e repensado. Júpiter está numa oposição ao Sol, a Vênus e a Mercúrio. O que isso nos diz? Júpiter em oposição,
diversidade dos assuntos. Indo um pouco além, nós temos Marte também, que é o planeta da guerra, que vai nos mostrar guerra no campo filosófico, já começaram, guerras no campo do interesse econômico, o que diga os grandes países, os ricos, estão muito preocupados e centrados em suas opiniões, guerra cultural e, por último, guerra ambiental. O que é melhor para um ambiente humano, para o nosso planeta? Há um outro item, para concluirmos, é que a Lua está no signo de Câncer, em perfeita harmonia com o planeta Plutão. E esse é o ponto final aqui do nosso mapa astrológico da RI 92. E o que isso nos traz? É o seguinte, é que o essencial será invisível para os olhos, se descerra pouco na principal causa dos problemas ecológicos, que é o homem. Ou melhor, o principal ponto dos problemas ecológicos vão ficar fechados aos olhos. E esse principal ponto é precisamente o homem. É o homem a causa dos problemas ecológicos. Ele raramente vai questionar isso. Ou quando questionar, não vai questionar com força. Ou como deve fazer. Já dizia Paulo de Tarso, que nós não devemos acreditar no visível, e sim no invisível, porque o visível é passageiro. Então toda a aparência da RI 92 deve ser vista no que está por trás. E o que é que está por trás? É o homem. E é o homem que tem que ser constantemente repensado. O Baldi, então, nos apresentou um programa para repensarmos o homem. E ele, nesse programa, nesse movimento, em que se deve fazer e dar todas as atenções para o homem, ele começa assim: movimento pela nova civilização no terceiro milênio. O que fazer? Primeiro item, aquilo que resume toda a lei, os profetas: ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro item desse programa: o princípio e o conteúdo deste movimento são exclusivamente evangélicos, ou de amor ao próximo. O segundo item é que o movimento é apolítico, é supranacional, é supra-religioso, simplesmente humano em sua universalidade. O terceiro item é: nele não existirão nem subordinados nem chefes, nem cargos nem funções, nem propriedades nem direitos, nem sedes ou riquezas. Os meios humanos são excluídos, porque não são necessários. O quarto item: admissíveis em seus quadros são todos os puros e honestos de coração. Seus componentes se recrutarão em todas as classes, em todas as crenças e países. E concluindo, diz ele, o pensamento central deste movimento é: este é o evangelho dos novos tempos, universalidade e imparcialidade. Esse é o movimento para o terceiro milênio que o nosso professor Pietro Baldi coloca, centrado então na ideia de criarmos uma nova civilização. O pensamento do evangelho de universalidade e imparcialidade. E aí então vem uma indagação que eu queria fazer para terminarmos aqui a nossa conversa. Todos nós estamos convocados para este movimento. Ele não tem chefe, não depende de classe, não depende de religião, não depende de crença, não depende de país. Precisa apenas universalidade e imparcialidade. O seu conceito do evangelho: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos criar um homem melhor. Vamos ter uma nova consciência sobre o planeta. E é esta consciência que gerará a revolução ambiental. Um abraço, muito obrigado.